Bem-vindo ao Tóxico do Reddit, o canal onde histórias reais de relacionamentos tóxicos ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos de pessoas que viveram situações de manipulação, traição e abuso emocional, mas que conseguiram escapar e reconstruir suas vidas. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Meu nome é André, tenho 40 anos, e esta é a história de como descobri que minha esposa fingiu ter câncer terminal durante 3 anos para me manipular, me controlar e me impedir de deixá-la. E como essa mentira destruiu não apenas nosso casamento, mas várias vidas ao redor. Conheci Beatriz em 2015, numa festa corporativa da empresa onde eu trabalhava como gerente de TI. Ela era da área de marketing de um cliente importante. Nos conhecemos na fila do bar, começamos a conversar e a química foi instantânea. Ela era bonita, inteligente e engraçada. Tinha uma energia contagiante. Começamos a namorar 3 semanas depois. Os primeiros meses foram incríveis. Ela era atenciosa, carinhosa, sempre me surpreendendo com pequenos gestos. Bilhetes no meu carro, almoço surpresa no trabalho, mensagens fofas durante o dia. Eu estava completamente apaixonado. Casamos em 2017, numa cerimônia simples, mas linda em Campos do Jordão. Apenas família próxima e amigos íntimos. Lua de mel em Portugal. Quando voltamos, alugamos um apartamento em Pinheiros, São Paulo. Vida estável, feliz, sem grandes problemas. Beatriz era muito próxima da família dela, especialmente da mãe, Dona Sônia. Falavam todos os dias ao telefone, às vezes 2, 3 vezes por dia. Eu achava fofo, sinal de família unida. Minha própria mãe tinha falecido quando eu era adolescente, então eu valorizava muito essa proximidade dela com a família. As coisas começaram a mudar em abril de 2020. Estávamos no meio da pandemia trabalhando em home office. Uma manhã, Beatriz acordou e disse que estava se sentindo estranha. Cansaço extremo, dores no corpo, falta de apetite. Deve ser Covid, eu disse preocupado. Vamos fazer o teste. Fizemos, deu negativo. Mas os sintomas continuaram. Ela foi ao médico, fizeram exames, esperamos os resultados com ansiedade. 3 dias depois ela chegou em casa chorando. Sentou no sofá, me olhou com lágrimas escorrendo e disse as palavras que mudaram tudo. André, é câncer. Câncer de ovário. Meu mundo desmoronou. Câncer. Minha esposa de 32 anos tinha câncer. Como isso é possível? Os exames mostraram o que exatamente? Ela mostrou um papel. Era um laudo médico. Dizia, carcinoma ovariano, estágio 2. Recomenda-se início imediato de quimioterapia. Segurei as mãos dela. A gente vai enfrentar isso juntos. Você vai ficar bem. Vamos fazer todos os tratamentos necessários. Ela chorou mais. Eu estou com tanto medo. Eu sei, amor. Mas eu estou aqui. Não vou deixar você sozinha nem um segundo. E eu não deixei. A partir daquele dia, minha vida inteira girou em torno de cuidar dela. Ela começou a quimioterapia em maio. E às sessões 2 vezes por semana, sempre sozinha. Dizia que não queria que eu visse ela naquele estado frágil, que preferia que eu guardasse na memória a imagem dela forte e saudável. Eu insistia em acompanhar, mas ela era firme. Por favor, André, deixe eu fazer isso do meu jeito, já é difícil o suficiente. Respeitei. Achei que estava sendo um bom marido ao respeitar os limites dela. Os efeitos colaterais começaram a aparecer, ou pelo menos era o que ela dizia. Náuseas constantes, vômitos, perda de cabelo. Ela começou a usar lenços na cabeça, depois perucas. Emagreceu muito, de 62 quilos para 48 quilos em 3 meses. Eu cozinhava refeições leves para ela. Comprava suplementos vitamínicos. Massageava seus pés quando ela dizia que estava com dor. Limpava a casa inteira para ela não precisar fazer esforço. Assumi todas as tarefas domésticas. No trabalho, pedi para reduzir minha carga horária. Meu chefe foi compreensivo. Permitiu que eu trabalhasse apenas meio período. Eu precisava estar em casa para cuidar dela. Dona Sônia, a mãe dela, ia em casa quase todo dia. Ficava com Beatriz enquanto eu trabalhava. As duas conversavam baixinho, choravam juntas. Eu ouvia do quarto ao lado e meu coração se partia. Em agosto de 2020, Beatriz disse que os médicos tinham dado uma notícia ruim. O câncer tinha se espalhado.
Agora era estágio terceira. Quanto tempo? Perguntei com a voz quebrada. Eles não sabem. Pode ser anos, pode ser meses. Depende de como meu corpo responde ao tratamento. Chorei naquela noite. Chorei pensando em perder ela, em ficar sozinho, em ter que viver sem a mulher que eu amava. Mas ao mesmo tempo me dediquei ainda mais. Se o tempo dela era limitado, eu ia fazer cada segundo valer a pena. Comprei presentes. Organizei jantares românticos em casa. Assistíamos filmes juntos toda noite. Eu segurava a mão dela e dizia o quanto a amava, o quanto ela era importante para mim. Ela sorria, mas sempre com aquele olhar triste, cansado. Eu não mereço você, André. Você é bom demais para mim. Não fala isso. Você merece tudo. Nossos amigos queriam visitar, mas Beatriz sempre recusava. Dizia que estava muito fraca, que não queria que ninguém a visse assim. Só permitia a mãe e a irmã. Em novembro de 2020, eu quase tive um colapso nervoso. O estresse de cuidar dela, trabalhar, manter a casa, tudo ficou demais. Fui ao psicólogo. Comecei a tomar antidepressivos. Beatriz se culpava. É minha culpa. Eu estou arruinando sua vida. Não, amor. Você está doente. Não é sua culpa. E você não está arruinando nada. Eu escolho estar aqui. Em dezembro ela teve uma crise. Disse que estava com dores insuportáveis, que precisava ir ao hospital. Chamei uma ambulância. No hospital disseram que ela precisava ficar internada por uma semana para controlar a dor e ajustar os medicamentos. Fiquei com ela todos os dias. Dormia numa cadeira desconfortável ao lado da cama dela. Segurava sua mão enquanto ela dormia sedada. Quando teve alta, ela estava ainda mais frágil. Mal conseguia andar sozinha. Eu a carregava do carro até o apartamento. Dava banho nela. Ajudava ela a se vestir. Minha vida não era mais minha. Era dela. Totalmente dela. Em 2021, as coisas pioraram. Ela disse que agora era estágio 4, terminal. Os médicos davam no máximo 1 ano de vida. Entrei em desespero total. Sugeri buscar tratamentos experimentais, clínicas no exterior, qualquer coisa. Não adianta, André. Eu já conversei com vários especialistas. Não tem mais o que fazer. É só questão de tempo. Não aceito isso. Tem que ter alguma coisa. Algum tratamento novo, alguma esperança. Ela balançou a cabeça. Eu já aceitei. Você também precisa aceitar. Como eu podia aceitar perder a mulher que eu amava aos 33 anos? Comecei a planejar. Se ela tinha apenas meses, eu queria que fossem os melhores meses da vida dela. Vendi meu carro para ter dinheiro extra. Peguei empréstimos. Organizei uma viagem para a praia, um lugar que ela sempre quis conhecer. Mas ela disse que estava fraca demais para viajar. Que preferia ficar em casa, tranquila, com a família. Respeitei como sempre. Foi em março de 2021 que comecei a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes que não faziam sentido. Um dia cheguei em casa mais cedo do trabalho. Beatriz estava na sala, rindo ao telefone com alguém. Quando me viu, desligou rapidamente e assumiu aquela expressão cansada. Doente. Quem era? Perguntei. Minha irmã. A gente estava conversando sobre umas lembranças de infância. Fez sentido. Mas tinha algo no jeito que ela mudou de comportamento tão rápido que me incomodou. Outra vez fui levar comida para ela no quarto. Ela estava comendo normalmente, com bom apetite. Quando me ouviu chegando, rapidamente empurrou o prato para debaixo da cama e fingiu náusea. Amor, você estava comendo? Perguntei. Estava tentando, mas não consigo. A náusea é muito forte, mas eu tinha visto. Ela tinha comido pelo menos metade do prato. Comecei a prestar mais atenção. Percebi que quando ela achava que eu não estava olhando, ela se movia normalmente. Sem fraqueza, sem dificuldade. Mas quando sabia que eu estava observando, ficava lenta, trêmula, frágil. Um dia, acidentalmente entrei no banheiro enquanto ela estava tomando banho. Ela gritou para eu sair, ficou furiosa. Mas naquele segundo, eu vi. Seu corpo estava normal. Não tinha a magreza extrema que as roupas sugeriam. Ela estava usando roupas largas para parecer mais magra do que era. Comecei a duvidar, mas me sentia culpado por duvidar. Como eu podia suspeitar da minha esposa doente? Que tipo de monstro eu era? Foi em julho de 2021 que tudo desmoronou. Beatriz disse que precisava fazer mais exames. Ia ao hospital sozinha, como sempre. Mas dessa vez eu decidi segui-la. Esperei ela sair de casa. Entrei no meu carro e segui o Uber dela de longe. Ela foi até o hospital, como esperado.
Entrou pela porta principal. Estacionei e esperei. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Finalmente a vi saindo. Mas ela não estava sozinha. Estava com a mãe dela. E as duas estavam rindo, carregando sacolas de compras. Tinham ido ao shopping que fica ao lado do hospital. Meu sangue gelou. Esperei elas entrarem num táxi e irem embora. Então entrei no hospital. Fui até a recepção. Boa tarde. Minha esposa, Beatriz Santos, fez exames aqui hoje. Eu gostaria de saber os resultados. A atendente digitou no computador. Senhor, não temos nenhum registro de Beatriz Santos hoje. Tem certeza que foi aqui? Absoluta certeza. Ela é paciente oncológica aqui. Mais digitação. Senhor, não temos nenhuma Beatriz Santos como paciente oncológica. Tem certeza do nome completo? Dei o nome completo. CPF, data de nascimento. Não, senhor. Ela não é paciente aqui. Mas isso é impossível. Ela faz quimioterapia aqui há mais de 1 ano. A atendente me olhou com pena. Senhor, o senhor tem certeza que sua esposa realmente tem câncer? Aquela pergunta me atingiu como um soco no estômago. Vocês podem verificar em todos os hospitais da rede? Ela verificou. Nada. Nenhum registro de Beatriz Santos em tratamento oncológico. Em nenhum hospital da rede. Saí de lá em choque. Voltei para casa antes dela chegar. Sentei no sofá e tentei processar. Ela não estava fazendo quimioterapia. Nunca esteve. O hospital nem tinha registro dela. Ela estava mentindo? Quando Beatriz chegou em casa, agi normal. Perguntei como tinha sido os exames. Cansativo, ela disse com voz fraca. Mas necessário. O médico disse alguma coisa? Que o tumor não está crescendo. É uma boa notícia. Cada palavra era uma mentira. Cada palavra era uma facada. Naquela noite, quando ela dormiu, peguei a bolsa dela. Procurei os laudos médicos que ela sempre mostrava. Encontrei vários. Olhei com atenção. Muito mais atenção do que tinha olhado antes. E percebi. A fonte estava errada. O papel era diferente dos laudos médicos reais. O carimbo do hospital estava levemente borrado. Eram falsificações. Peguei meu notebook. Entrei no e-mail dela. A senha era nossa data de casamento, eu sabia. Procurei por e-mails do hospital. Nada. Procurei por e-mails de médicos. Nada. Mas encontrei e-mails de uma gráfica. Orçamento para impressão de documentos médicos. Anexo com o template dos laudos. Ela tinha contratado alguém para falsificar laudos médicos. Abri o histórico do navegador dela. Pesquisas do Google. Como parecer doente. Sintomas de quimioterapia. Como perder peso rápido. Como fazer alguém ter pena de você. Síndrome de Munchausen. Meu mundo desmoronou completamente naquele momento. Beatriz não tinha câncer. Nunca teve. Tudo era mentira. Uma mentira elaborada, meticulosa, cruel. 3 anos da minha vida. 3 anos cuidando dela. 3 anos de terror, de desespero, de sacrifício. 3 anos de lágrimas pensando que ia perdê-la. Tudo mentira. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na sala, no escuro, tentando entender. Por quê? Por que ela faria isso? De manhã, quando Beatriz acordou e veio para a sala, eu estava esperando. Precisamos conversar, eu disse. Sobre o quê? Ela perguntou bocejando. Sobre seu câncer. Ela ficou alerta. O que tem? Fui ao hospital ontem. Depois que você saiu. Vi o pânico nos olhos dela. Por quê? Porque eu queria falar com seu médico. Queria entender melhor seu prognóstico. Você não pode fazer isso sem minha autorização. Beatriz, você não é paciente lá. Você nunca foi. Silêncio. O hospital não tem nenhum registro seu. Você não faz quimioterapia. Você não tem câncer. Mais silêncio. Diz que não é verdade. Por favor, me diz que estou errado. Ela começou a chorar. André, eu posso explicar? Explica então. Me explica como você mentiu para mim durante 3 anos. Como você fingiu ter uma doença terminal. Como você me fez sofrer, me destruir, sacrificar tudo por você. Tudo por uma mentira. Eu estava com medo. Medo de quê? De te perder. Você estava se afastando. Em 2020, antes da pandemia, você estava distante. Eu senti que você ia me deixar. Então eu fiz isso para você ficar. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Você fingiu ter câncer terminal para me manipular a ficar com você? Eu te amo. Eu não queria te perder. Você me destruiu. Você destruiu minha vida.
Eu desisti do meu trabalho, do meu dinheiro, da minha saúde mental, tudo por você. E você estava mentindo? Eu sinto muito, eu não sabia como parar. Quanto mais tempo passava, pior ficava. Mas eu não conseguia contar a verdade. Peguei minhas chaves. Eu estou saindo, não volto hoje. Não sei quando volto. André, por favor, não me deixa, a gente pode resolver isso. Resolver? Como resolve 3 anos de mentiras? Saí do apartamento. Fui para um hotel. Desliguei o celular. Precisava pensar. Nos dias seguintes, a história toda veio à tona. Contei para minha família, nossos amigos. A reação foi de horror. Ninguém conseguia acreditar. Confrontei Dona Sônia, a mãe dela. Ela sabia. Desde o começo. Foi ela quem ajudou Beatriz a manter a mentira. Foi ela quem ficava em casa fingindo cuidar dela. Foi ela quem validava a história toda. Por quê? Perguntei para ela. Como você, como mãe, ajudou sua filha a fazer isso? Ela é minha filha. Eu faço qualquer coisa por ela. E você é um bom marido. Ela não queria te perder. Então a solução era mentir sobre câncer terminal? Dona Sônia me olhou sem remorso. Funcionou por 3 anos, não funcionou? Descobri mais. Beatriz tinha feito isso antes. Com um namorado anterior em 2013. Ela fingiu ter leucemia. O namoro durou 2 anos até ele descobrir a verdade e terminar. Ninguém da família atual dele sabia por que ele pediu sigilo. Ela tinha um padrão. Usava doenças falsas para manipular parceiros a ficarem com ela. Entrei com pedido de divórcio imediatamente. Por danos morais, trauma psicológico, fraude. Meu advogado disse que era um dos casos mais extremos que tinha visto. Beatriz implorou. Disse que ia fazer terapia, que ia mudar, que realmente me amava. Você não me ama. Respondi. Você me usa. Você me manipula. Isso não é amor, é controle. O processo foi rápido. Com todas as evidências, os laudos falsos, os e-mails, as pesquisas no Google, o testemunho do hospital, o juiz deu ganho de causa para mim em tudo. Beatriz teve que me pagar R$200 mil de indenização por danos morais. Perdeu direito a qualquer bem comum. Saiu do casamento sem nada. Mas o pior castigo para ela não foi o dinheiro. Foi social. A história vazou. Não sei como, mas vazou. Apareceu em sites de notícias locais. Mulher finge ter câncer por 3 anos para manipular marido. Todo mundo ficou sabendo. Amigos, colegas de trabalho, conhecidos. Ela foi demitida do emprego. Perdeu todas as amizades. Virou paria social. Tentou criar perfis novos nas redes sociais, mas as pessoas sempre descobriam e expunham ela. Essa mulher fingiu ter câncer. Os comentários eram brutais. Ela tentou se matar. Tomou uma overdose de remédios. Foi socorrida a tempo. Ficou internada em hospital psiquiátrico por 3 meses. Quando saiu, foi morar com a mãe em Minas Gerais. Sumiu da cidade. Sumiu da vida de todos. Quanto a mim, levei 2 anos para começar a me recuperar. Fiz terapia intensiva, tratamento para PTSD, antidepressivos. Voltei a trabalhar, mas nunca recuperei totalmente minha carreira. As lacunas no currículo, a instabilidade mental, tudo prejudicou. Perdi 30 quilos de tanto estresse. Desenvolvi problemas cardíacos pela ansiedade constante. Tive que fazer acompanhamento com cardiologista. Relacionamentos? Impossível. Como eu posso confiar em alguém depois disso? Cada vez que alguém se aproxima, eu me pergunto: está sendo honesta ou está me manipulando? Hoje, 5 anos depois, estou um pouco melhor. Consegui um emprego decente. Tenho uma vida estável. Mas as cicatrizes permanecem. Beatriz me roubou 3 anos. Mas, na verdade, roubou muito mais. Roubou minha capacidade de confiar, minha paz mental, minha saúde. E para quê? Para me controlar, para me manter preso, para satisfazer a necessidade doentia dela de atenção e controle. Se você está lendo isso, preste atenção. Manipulação emocional extrema existe. Pessoas fingem doenças, crises, tragédias, tudo para manter controle sobre parceiros. Questione. Investigue. Se algo não faz sentido, procure respostas. Não tenha medo de parecer insensível. Sua sanidade mental vale mais. Eu paguei caro por confiar cegamente. Quase perdi tudo. Beatriz está lá, em Minas Gerais, vivendo com as consequências. E eu estou aqui, reconstruindo uma vida que ela destruiu. Relacionamento tóxico não mata só com violência. Às vezes mata devagar, com mentiras,
manipulação, controle disfarçado de cuidado. Fique atento. Pode salvar sua vida.